Fala galera, hoje estamos aqui com a presença do professor Rodrigo Pérez, que é professor na Universidade Federal da Bahia, também colunista da revista Fórum, Jornalistas Livres. Rodrigo, obrigado por estar aqui conosco, né, bater esse papo. Hoje é um papo que a gente vai refletir mais a fundo as questões do Brasil. Rodrigo, até para seguir o tema, a minha pergunta é: você acha que existe um real risco à democracia brasileira no momento? Seja bem-vindo. Olá, 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 Fernando. Olá a todos e todas. Fernando, a gente vive hoje um novo modelo de crise democrática que é diferente daquele modelo que podemos dizer clássico. Por exemplo, que na própria história do Brasil resultou no golpe de 64, quando nós tínhamos uma força, um conflito interno alimentado por uma força externa. Tem alguns autores que apontam para isso, que as crises democráticas contemporâneas elas se dão de dentro para fora. Entende? Quer dizer, a própria democracia internamente ela vai entrando numa situação de disfunção e vai perdendo a sua qualidade. Isso é importante a gente pensar, né? A qualidade do regime democrático. A gente às vezes fica muito pensando em golpe. Vai ter golpe, vai ter golpe, vai ter golpe. Mas o processo de deterioração democrática ele já está em curso há muito tempo. Sim. É A um nossa desgaste, vem desgastando. há muito tempo, há muito tempo. Pelo menos desde que se formou ali na Ação Penal 470, vulgo mensalão, essa aliança, aquilo que eu chamo de da coalizão lavajatista, né? Lá em 2005, essa aliança entre setores do judiciário, setores da mídia e setores da, do mundo político. E aí nós temos um processo crescente de degradação democrática. A nossa democracia hoje ela está restrita à sua dimensão plebiscitária. Hoje a gente só vota. É Se porque tem aí uma situação de crise sanitária gravíssima e o governo não centraliza a política pública, nós temos um governo, em teoria civil, ocupado por militares, mais do que muitos governos militares. Nós temos um histórico recente de degradação dos serviços públicos. Então, hoje, a nossa democracia está restrita à sua dimensão plebiscitária. A gente vota de 2 em 2 anos. Então, se tem horizonte de crise democrática, eu diria que tem crise democrática como experiência já. Ela já está acontecendo. é que a gente pensa em rompimento da democracia, a gente pensa logo naquele golpe do cara tomando o poder à força, Não, contra a vontade popular, aí vem um ditador. Na verdade, esse modelo é a claro. exceção, não é a regra. A regra, na Não verdade, é um precisa, processo de desgaste na qual surge um poder autoritário, muitas vezes com um apoio popular. Não é um sim, rompimento das instituições. As pessoas esperam um rompimento das instituições. Por isso as pessoas nem entendem quando a gente fala que houve o golpe no impeachment da presidenta Dilma. Eles não conseguem entender isso. exato. Tem um autor muito bom, o Mons, que ele é autor de um livro com esse título, O Povo contra a Democracia. Que a gente vê, isso hoje é essa a situação, né? A gente tem aí um cenário no qual o povo ele não confia nas instituições democráticas. A energia política que conduz o Jair Bolsonaro a vencer as eleições de 2018 é uma energia política que, na ciência política, a gente chama de disruptiva, que é um conceito que nós trazemos da engenharia, que é a energia inesperada. Sabe aquele motor que Do está nada ali ali. saindo uma faísca, algo errado está acontecendo, né? E é isso, o que aconteceu em 2018 foi um deputado de baixo clero, até então medíocre, inexpressivo, se tornou o presidente da 10ª principal economia do mundo, meu amigo. Então, o desgaste democrático
ele já está dado. Não, nem precisa de golpe, né? Nem precisa de um momento ali onde você, não, aqui agora teve um golpe. Não. Isso aí já está em processo já. Se o Bolsonaro for reeleito em 2022, olha que coisa, né? Ele vai ter nomeado até 2026 4 ministros da Suprema Corte. É mais de um terço, meu amigo. Então, o STF, que hoje é o grande freio, né, que está aí brecando a ascensão que está brecando a tomada do Estado inteiro pelo fascismo, pode ter mais de um terço nomeado pelo próprio fascismo. Vai dar golpe para quê? É verdade. Vai dar golpe pra quê? Você já está se posto. Mas tu não acha, que tu falou agora, que não sei se o termo é uma inocência, mas você não acha que as forças políticas que também menosprezaram essa característica da democracia de ter um período de desgaste até um pouco natural, que você tem que constantemente estar agindo como guardião, até uma função que fica ali mais dos bastidores, por exemplo, a função dos partidos políticos que tem que agir como um guardião democrático. Talvez a política menosprezou esse ponto, menosprezou digamos assim, a insatisfação popular com algumas coisas que vinham acontecendo no Brasil? Eu não tenho dúvida, Fernando. Eu não tenho dúvida que a democracia brasileira subestimou uma fenda autoritária que não foi devidamente tratada na redemocratização. Primeiro que não teve justiça de transição. Né? Os que cometeram crimes contra a humanidade ficaram em pleno gozo de seus direitos políticos. Recebendo salário, recebendo soldo, com herdeiro recebendo soldo até hoje. Então, o Estado continuou bancando esses caras. Exato. Aí não sabe de onde surge um caminhão gritando pela intervenção militar. Quem pagou? Ué, nós dois pagamos. Bolsonaro está no Congresso Nacional como deputado de baixo clero desde o início da década de 90. Todo 31 de março, a gente que é do Rio, enfim, hoje eu moro em Salvador com muito orgulho, uma cidade que me acolhe muito bem, mas eu sou carioca, né? Estava falando agora há pouco com o Fernando, sou o carioca quase da Clara, sou de Anchieta, quase Nilópolis, flamenguista, sou o carioca raiz. E a gente conhece bem o Bolsonaro. A gente conhece bem o pilantra que é, a máfia que é. E esse cara estava todo 31 de março soltando fogos para comemorar o aniversário do golpe. A partir do momento que ele não saiu preso ou processado por quebra de decoro, na primeira vez que ele fez isso, é a prova de que a democracia subestimou. A democracia brasileira subestimou os seus adversários e se superestimou. E essa fenda, meu amigo, foi ficando larga. A cada ato que ele testava, né, até que ele chega num processo de ruptura institucional de golpe travestido de impeachment e elogia um torturador. Aí ali já era. Né? Então, quer dizer, a democracia brasileira não cuidou de si mesma. Né? Eu acho que durante algum tempo, especialmente quando o Lula foi eleito, até com os tucanos também, a história do PSDB é muito interessante. Hoje, o PSDB é um partido à direita do espectro ideológico. Nem sempre foi assim. Não, eles nascem do rompimento no antigo PMDB, uma briga com Quércia. Uma briga com Quércia. Aí sai aqueles jovens políticos inspirados na social-democracia europeia. Entre eles, por exemplo, o presidente Ciro Gomes e fundam já Tasso Gereissati, aí Mário Covas, aí fundam uma proposta modernizante o Partido Social Democrata, PSDB. Então, quer dizer, o
PSDB sendo eleito em 94 também era um indício de que essa democracia estava se consolidando. E com o Lula, então, né, bicho? Ah, já achou que estava uma estrutura Acabou. quase bipartidária, né? PT e É, PSDB, centro-esquerda com centro-direita. é. Se bem que E os nossos. centro-esquerda, a gente tem que ter um debate, mas ficou aquela impressão, né, que existia uma certa estabilidade de condução do país, de projeto de país em torno daqueles dois polos. A gente achou que a democracia fosse consensual. A gente achou, olha, a democracia está consensuada e agora vamos disputar dentro dela. O que seria ótimo se assim fosse, né? Mas aí, meu amigo, quando a Operação Lava Jato, aí nessa herança, né, da Ação Penal 470, teve também os eventos que hoje nós chamamos de Jornadas de Junho de 2013. 2013. Começou a colocar a direita e a esquerda, né? A própria democracia liberal em xeque, e aí você abriu uma caixa de Pandora, meu amigo, que Perfeito. não fecha mais. Agora, a Lava Jato pegou o Alckmin e o Serra, né? E aí um incauto pode... Não, então finalmente pegou o PSDB também, nada. A Lava Jato é mais perigosa que o próprio Bolsonaro. Né? A Lava Jato sabe que o seu lugar na política é a direita, então ela vai com tudo para cima do PSDB. Ela quer ocupar esse campo. E é muito mais perigosa, mas muito. Por que não? Né? Agora você explica melhor. Por que é muito mais perigosa que um Bolsonaro? Porque ela seria muito mais perigosa também que um projeto neoliberal do PSDB, que sempre teve essa vertente, com FHC, agora com Dória. Bom, vamos lá. São graus de perigo, graus de risco. Então, por exemplo, o PSDB, alinhado ao neoliberalismo, que chega ao poder na década de 90, sob os auspícios do consenso de Washington, né? Ele oferecia um risco para a democracia social brasileira, especialmente naquilo que se refere aos direitos sociais, que são aqueles direitos garantidos pelo Estado relativos à materialidade da vida, comer, vestir, beber, morar, educação, saúde, que é quando o Fernando Henrique, no seu discurso de posse, diz, né, viemos para acabar com a Era Vargas. Quer dizer, viemos para acabar com essa tradição de que o Estado é provedor de direitos. Mas o PSDB, e temos que ser justos, nunca colocou os direitos políticos e civis em risco. Até porque boa parte deles vieram do exílio, foram exilados na ditadura. Então a anistia também eram democratas. Eram democratas, né? Quer dizer, eu sinto saudade do tempo quando os antagonistas eram eles. Outro dia eu li um artigo do Serra, do Estadão, sobre reforma política. Outro dia não, tem um tempo já. Discordei do início ao fim. O bicho, sabe? Que saudade quando o antagonista era esse cara e o debate era esse. Né? Então, por exemplo, durante os governos tucanos, nós tivemos as primeiras conquistas para a comunidade LGBT, para as mulheres. Então, foram governos democratas nesse sentido. Mas, nesse aspecto social, foram um risco, sim. O bolsonarismo é um projeto fascista puro sangue. E é extremamente ideologizado. Você pode ter certeza que o Bolsonaro, nessa fase dele mais paz e amor, que ele deve estar apanhando de tudo quanto é lado, de fogo amigo. Claro, não. Porque que o bolsonarismo não é o Bolsonaro. O bolsonarismo é um conjunto de fatores. O Bolsonaro, na verdade, é um personagem dentro do bolsonarismo. Que eu acho que se você for cavar mesmo o nome desse movimento, você pode botar mais olavismo, militarismo do que o Bolsonaro em si. Ele ali, a ideologia não é dele. Na verdade, ele só está emprestando o nome dele. A gente ainda não sabe muito. Isso é um ponto de pesquisa. Eu estava até agora com um projeto aprovado para fazer uma pesquisa na Califórnia sobre essa matriz ideológica da extrema-direita brasileira, né? Que eu tenho uma hipótese que vem dos republicanos norte-americanos.
Sim. dos neoconservadores norte-americanos. E chegaram ao Brasil via o Olavo, né? O Olavo Com a de ajudinha do Carvalho. nosso querido Steve Bannon. Mas os caras são ideológicos. Então você pode ter certeza que daqui a pouco eles vão botar os pés pelas mãos. Já estão Eles botando. tensionam, Já estão eles botando. tensionam demais. É muito mais fácil você reunir um arco de coalizão de forças contra o Bolsonaro. O Bolsonaro é mal educado, é feio. A imagem do Bolsonaro fede. Eu sempre tenho essa sensação, quando eu olho para ele, uma imagem fedorenta. Ele não sabe botar um terno, sabe? Ele é grotesco. Ele agora está apanhando de tudo quanto é lado por causa da Amazônia. Né? Então, é muito mais fácil de proteger a democracia contra um inimigo como o Bolsonaro, caricato. Que A vai Lava errar. Jato, a Lava Jato e o Moro é soft. Saca, Fernandão? É soft power. Ela tem ao seu favor uma interpretação do Brasil muito consolidada no imaginário coletivo. Que o É essa ideia de problema ter a é só parar de corrupção. roubar, que tudo anda Exato. andando. Não tem. Que é uma... Para quem induz, o é de menos. O negócio é o problema é que estão roubando muito. Exato. Não é Exato. projeto de país, para que educação, isso é o de menos. O problema é que estão roubando. É sempre isso. Estão roubando muito. Exato. É um problema, mas calma aí. O problema não é o grande exato. problema. De forma alguma, de forma alguma. Quer dizer, os caras têm um trunfo semântico na manga. Entende? Tudo que eles fazem vai ao encontro de uma interpretação do Brasil muito capilarizada no imaginário coletivo. Então, agora, por exemplo, por que eles começaram essas operações contra os caciques do PSDB? Porque o Augusto Aras é o adversário mais perigoso que a Lava Jato já teve. A crise é muito complexa, Fernando. Porra, Rodrigo, mas o Aras é o cão de guarda, é o protetor do Bolsonaro. Mas ao mesmo tempo, o adversário mais perigoso que a Lava Jato já teve. Então, se eu acho, como eu acho, que a Lava Jato é mais perigosa que o próprio Bolsonaro, eu tendo a achar, por exemplo, que o Aras tem algo a fazer. Tem algo importante a ser feito por ele. E ele está fazendo isso, né? Ele está tentando fazer com que... Confesso que a minha impressão que deu é que tivesse acontecido uma certa captura da Lava Jato por alguns setores bolsonaristas, e por isso que eles estavam indo para cima do PSDB. Eu sempre tive essa impressão. Eu nunca pensei na Lava Jato agindo como uma terceira força, batendo nos dois lados. Sim, sim. A Lava Jato e o bolsonarismo, o vínculo deles não é orgânico. Eles foram aliados conjunturais, ali em algum momento, para derrotar o PT. O Bolsonaro é impulsionado por essa energia semântica, mas desde o primeiro momento que o Moro assume o ministério, começam as tensões. A Lava Jato se tornou tão grande e tão poderosa que ela não aceita mais ser puxadinho de ninguém. Foi do PSDB durante muito tempo, foi do Bolsonaro, agora quer... Ela quer ser a dona da extrema-direita brasileira. E muito mais poderosa, porque ela é soft. O Moro, com as suas escusas, né? A sua linguagem politicamente correta, a sua cara de bom moço, né? Com o apoio da grande mídia. Que estava com o PSDB... Eu acho que a briga é muito pela grande mídia, porque se eles arrebentam o PSDB, eles pegam o espólio do PSDB. Também. Envolve isso. Nós estamos sentindo Quer dizer, Game of Thrones aqui, gente. É Game of Thrones total. Isso aqui acho que é mais completo que Game of Thrones. A Lava Jato é muito mais perigosa por isso, né? É muito mais difícil você conseguir formar uma coalizão anti-Lava Jato do que uma coalizão anti-Bolsonaro. Você pega o Supremo. Em relação à Lava Jato, o Supremo já está rachado. De um lado, você tem um cara como Gilmar Mendes, que sempre foi crítico, né? Sempre disse que a Lava Jato não poderia ser um quinto poder, porque dizem que o MP já é um quarto poder. Né? E a Lava Jato se tornou um MP paralelo.
E não é à velho. toa, Rodrigo, que o próprio Rodrigo Maia começou também a sacudir o humor, que eles estão percebendo o que está acontecendo. Que está se criando um Rodrigo novo Maia, polo de poder fora deles, inteligente, com capacidade de hegemonizar. Eu acho que a preocupação dela é essa. Porque, assim, você falou que a democracia vai se desgastando. O Bolsonaro ele faz uns testes na democracia, né? Ele, os filhos deles, o Olavo. Só que, assim, por mais que estejamos numa democracia, uma qualidade ruim, nós percebemos que ele não está conseguindo avançar muito, porque tem um Supremo aí que está segurando, tem o próprio Congresso que segura, e os militares seguram um pouco, o Bolsonaro, que parece, segura um pouco. Mas, agora, uma lava-jato já é outra história. Eu acho que aí ele já pega a estrutura toda e eu avança acho que fácil. a situação é tão ruim, Fernandão, que, por exemplo, está acontecendo hoje algo muito grave nas PMs. Enquanto a gente conversa nesse momento, tem gente em batalhão da PM doutrinando a tropa. Doutrinando a tropa para o bolsonarismo. Que isso já está no processo avançado no Rio, eu não tenho dúvida. A gente conhece bem a PM Fluminense. São Paulo também está algo estranho acontecendo. Então, quer dizer, são dois monstros, né, o bolsonarismo e o lavajatismo, que são muito perigosos. E os dois trabalham com o horizonte da ruptura democrática o tempo inteiro. O tempo inteiro. Mas eu penso ainda que a Lava Jato é mais perigosa. É mais perigosa porque ela é soft, ela é leve, entende? Ela é um sucesso de público e crítica. Exatamente porque ela tem a seu favor uma interpretação do Brasil muito consolidada no imaginário coletivo. Então, interessante. O que de melhor poderia acontecer se eu pudesse ser o roteirista dessa crise, né? O que de melhor poderia acontecer seria o Augusto Aras fazer a sua função, né, que é controlar a Lava Jato. Não existe uma força-tarefa eterna também. Sim. Né? Desmembrar mesmo esse monstro, o que não significa não combater a corrupção. São coisas diferentes. A Operação Lava Jato não tem o monopólio da virtude. Ela não tem o monopólio do combate à corrupção. Corrupção se combate com instituições fortes. Constantemente, com práticas. Exatamente. Não é pelo voluntarismo messiânico. De uma hora para outra. O messiânico chega lá e resolve. Não. Combate permanente, fortalecimento e reinvenção das instituições. Agora já está começando a caminhar para o final. Me diz uma coisa, como é que você vê uma alternativa para que o Brasil saia dessa armadilha, desses dois monstros que estão surgindo? Por exemplo, tu está citando, eu lembro logo muito do livro do Como as Democracias Morrem, que fala muito dessa questão do desgaste da democracia. E a tese dele é a tal da frente ampla, que os partidos, mesmo sabendo que vão abrir mão de alguns conceitos, princípios ideológicos temporariamente, se unem para ganhar apertado, mas ganhar. Né? Ganhar de 50, 40, mas ganha. Um processo democrático. Como é que você vê essa questão? O que você vê como solução? Se tem alguma chance, vai ser via essa brecha plebiscitária ainda aberta. E aí, aquilo que a gente pode chamar aqui de um campo popular, de um campo democrático, precisa ser capaz de construir uma agenda minimamente consensual. Minimamente consensual. E o que é minimamente consensual no Brasil de hoje? Emprego e renda. Exatamente. Então, por exemplo, tem muitas discussões ligadas ao plano dos costumes que, ideologicamente, eu apoio. Sim. Banheiro para mulheres trans, igualdade descriminalização do aborto, descriminalização da maconha, desmilitarização da PM. São todas as minhas agendas. Entende? Educação sexual nas escolas, ensino de gênero. Só que o debate eleitoral não pode ser pautado por isso. Porque é um debate muito profundo que vai muito além de ideologias. E a população rejeita. Porque o povão ele é conservador. Sim. Infelizmente. Sim. O povão ele é conservador.
eu estava Não vendo adianta os sair números. atropelando o povo, não adianta sair atropelando as pessoas com Não algumas adianta, pautas. Não é assim que não adianta. funciona, tem que haver diálogo e debate. Por mais que você tenha uma convicção pessoal, eu acho que você está colocando o seguinte: isso não pode ser o carro-chefe de um Não diálogo com as pode, não pessoas pode, no processo não democrático. pode. Não pode, não pode, porque senão, na urna, as pessoas se vingam. Né? Quando as pessoas sentem os seus valores, que muitas vezes são cruéis, são violentos, não é passar pano para isso, mas é a realidade tal como ela se apresenta. Né? Essas pautas dos costumes são pouco consensuais. Então, nós Exatamente. precisamos de um projeto amplo, amplo, que paute emprego, renda, saúde, vida. Eu acho que esse é o foco. Eu acho que esse é Esse é o o foco. foco. Agora, se a gente está caminhando para isso, eu não sei, né? Tem aí Difícil, difícil. esse debate eterno entre ciristas e petistas, né? Que eu acho que há excessos dos dois lados, sabe? Não, eu, 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 Eu eu, gosto eu, muito eu do... tenho lado nessa história, mas eu concordo contigo. Tem É, excessos. Eu acho que eles perdem muito foco, até porque a gente está brigando por um campo que não tem esse voto todo que garanta um 2022. não Eu tem. sempre falo, a vitória vem por essa massa politizada que compõe o brasileiro. É claro. É por Eu ali. não tenho dúvida que o PT teve a sua missão histórica, né? O PT, especialmente com o presidente Lula, ele foi capaz de construir aquilo que de mais próximo nós chegamos de uma social-democracia, de fato, né? Mas o PT ele não consegue mais. O PT ele não consegue mais porque a máquina de destruição foi muito violenta. E não consegue mais nem é pelos seus vícios, não, é pelas suas virtudes. O PT caiu mais pelas suas virtudes do que pelos seus vícios. Porque se fosse pelos seus vícios, estava lá até hoje. Se fosse pela corrupção, não estava lá, porque todos são. Uhum. O PT caiu porque arranhou alguma coisa desse capitalismo periférico brasileiro. Mas sozinho ele não consegue mais. A rejeição é muito grande, especialmente aí no Rio, São Paulo e Minas, né, que é onde se decide uma eleição nacional. E eu acho o Ciro um bom quadro. Eu acho o Ciro um bom quadro, já conhecido, já tem alguma densidade eleitoral. Essa estratégia dele de tentar se manter equidistante, tanto do bolsonarismo como do PT, eu acho boa. Acho que pode funcionar. Que aí ele pode morder rejeição de ambos, mas precisava moderar a virulência, velho. Moderar a virulência, sabe? Não dá para chamar o Lula de ladrão. Porque está claro que o processo foi fraudado. A gente sabe isso, o Intercept divulgou. Não quer defender o Lula? Beleza. Não quer defender o Lula para não se Mas a associar? questão é que tem muito a ver com como ele foi isolado em 2018, toda Mas essa aí, questão. cara, você tem que esperar. Se você quer ser um estadista grande, como eu acho que ele pode ser, acabei agora de ler o livro dele. Tem um projeto ali. Só falta um finalzinho aqui, ó. Só faltam só um Né? pedacinho. O meu estava aqui em algum lugar. Não, tem um projeto sério ali. Agora, uma coisa que eu acho interessante que ele está tentando fazer é tentar pegar esse centro político um pouco também, né? Porque se a gente deixar eles de fora, por que eu vejo muita gente falando assim, não, vamos fazer um projeto de esquerda, naquela esquerda, naquele conceito mais tradicional, aquela coisa meio Não rola, bolchevique, gente, não tem não rola, como. não rola. Tu tem que conversar com o Rodrigo Maia da vida. Não tem Claro, jeito, eu tô ficando louco. não, Tem que não. Você conversar. está certíssimo. Conversar com os Certíssimo. setores com os industriais brasileiros. Tem que conversar. Vai demonizar o empresário a vida toda? Pelo contrário, Vai você tem que ter que convencer. conversar com o agronegócio. Não tem jeito. Claro, óbvio. O PT fez isso. Pois é. Também o Lula fez isso muito bem. Né? O que a gente tem que Isso aí fazer ninguém pode reclamar do Lula, que isso aí ele soube fazer. Não, Conversar com todo não, mundo foi com ele claro, mesmo. Ele era amigo, era grande do torto com todo mundo lá. Festa junina era uma claro. festa. Tinha do ambiental Não, ao agricultor. o que a gente tem que convencer o empresariado brasileiro é algo até óbvio.
o grande inimigo do capitalismo brasileiro hoje é o Bolsonaro. Sim, claro, com certeza. É o Bolsonaro. Atrapalha os negócios. Então, eu acho o Ciro mesmo um bom quadro. Tem estofo, tem experiência, governou grande capital, governou grande estado, foi ministro, mas tem que, não sei se isso se resolve na terapia, no divã, tem que resolver essa Ó, mágoa. ele que tá falando, Ciro, sou eu não, ele que tá falando. Não, acho que tomara que ele ouça, que ele vê, sabe? Mas Porque tem assim, além muita gente dele, do tu vê mais alguém além dele? Além dele, tu vê outra opção? Marina desidratou totalmente, né? a, O a Dino, Marina é um caso especial que a gente pode depois conversar em outro momento. é. O Marina Dino, saiu de ah, uma quase vitória para o eu Dino acho, eu na minha acho opinião, pouco, que ela fez escolhas muito o Dino, equivocadas. o Dino eu acho pouco conhecido nacionalmente. O Dino eu acho que uma chapa com o Ciro dentro da chapa, não sei se como vice, né? Não sei se como vice, mas uma chapa ali junto, uma grande coalizão. Eu acho que, enfim, se alguém do campo progressista tiver que vencer essa eleição, eu acho muito improvável que não seja o Ciro. É quem tem mais chance, que tem chance Porque concreta, tem mais digamos chance. assim. Não é nem que tem É. mais chances concretas. Eu acho que, sinceramente, os outros nomes nem chance concreta tem. O PT, apesar de ter um piso alto, o PT vai para qualquer eleição com 25%. Sim. Mas pela rejeição, o teto ficou baixo. Né? E nada garante que isso mudou. Eu acho que As ficou prova em eleições 2018 agora. que não funciona. 2018 provou para todo mundo que muita gente votou na Haddad na esperança que o São Lula ia botar o Claro, dedo e ia explodir. Nem claro, passou claro, claro. nem perto disso. 2020 agora vai dizer muito para a gente. Né? Também Eu estou muito acho. na expectativa disso. Também acho. O que eu acho que vai acontecer agora? Eu acho que a onda dos outsiders está se esgotando. Porque o povão está percebendo, né, bicho? Já Você pega percebi. Witzel, sabe? Witzel. Né? Uma Sim, crise dessa o cara não consegue gerir. concordo Eu acho que contigo. eu acho que o único outsider que está se saindo bem e deixando de ser um outsider é o Calil, de BH. Calil, Acho que o excelente. único que está mandando bem. Eu diria que essa onda dos outsiders vai arrefecer e nós vamos ter um certo refluxo, mil aspas, da velha política. Talvez com Eduardo Paz vencendo no Rio, a Semineto vencendo aqui em Salvador, muito provavelmente, Provavelmente. Covas vencendo em São Paulo, entende? Quer dizer, então, se a coisa aponta para ir, eu acho que é uma boa notícia a médio prazo, que é o povão cansando dessa coisa antissistêmica. Né? A minha expectativa é essa, mas Eu também veremos. concordo contigo. Mas eu acho que a gente vai ter uma surpresinha na centro-esquerda, uma renovação. Por dentro mesmo. Tomara. Mas eu acho que os tradicionais da centro-esquerda vão ter muita dificuldade para mais legislativo, vão ter muita dificuldade de se reeleger e até conseguir cargos majoritários. Eu acho que vai ter muita dificuldade. Rodrigo, estamos chegando Show. aqui no nosso final. Cara, brigadão aí pelo papo. Passou rápido, a gente nem sentiu e já passou Rapidinho. 8 minutos. Papo, vamos passar rápido. Passa rápido. Cara, brigadão aí por estar conversando com a gente. E vamos estar, né, discutindo, falando do projeto e observando o que vai acontecer. Porque eu tenho um olhar parecido contigo, que eu vejo muitas tempestades vindo, mas é aquilo, né? Fazer política é fazer o exercício de ter Esperança. esperança. É aceitar que muitas vezes você vai fracassar, mas uma hora a Claro. vitória vem. Rodrigão, muito obrigado aí por ter participado conosco. Agradeço muito o convite, Fernandão. Desejo sucesso nos projetos. Espero que o próximo bate-papo a gente faça na Lapa, tomando uma boa cerveja, no meu samba de estimação, Vaca Atolada, esquina da Gomes Freire com a Mendissá. Para mim é o Pertinho. melhor lugar do mundo, minha casa. Convido a todos que estão assistindo, todos e todas. Enfim, eu estou sempre produzindo conteúdo em todas as redes. Estou no Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, né?
Meu nome é Rodrigo Pérez Oliveira, Pérez com Z, como está aí na legenda. Sigam lá, enfim, sempre escrevendo livro, artigo e tentando colaborar para um debate público inclusivo e democrático. Show de bola, gente. Gente, obrigado. Até a próxima. Vai estar sempre acompanhando. Sigam lá o Rodrigo nas redes sociais. Vai seguindo nas redes Fernando Mendonça, Cirão Carioca, Rede Ciro. E vamos continuar sempre trazendo um bom bate-papo para estar falando sobre o país. Até a próxima. Até mais, gente. Tchau, tchau.